Olá, 4 de fevereiro, 64 anos de início da luta armada de libertação nacional. O ato central aconteceu no Uíge. Segundo dia da campanha de vacinação contra a cólera, marcado por mais adesão da população, apesar do ceticismo de muitos em relação à vacina. Angola investiu 10 milhões de dólares em banco genético para a produção de aves. Gambos está a produzir mudas de árvores para combater a desertificação em zonas afetadas pela seca. Começou a vigorar hoje a taxa de 10% aplicada à China. Em retaliação, os chineses aplicaram taxas aos produtos petrolíferos americanos e a medida entra em vigor em pouco tempo. Tem desporto para ver e outros assuntos além das nossas fronteiras. É terça-feira, o 4º dia do mês de fevereiro de 2025. Bem-vindos ao Melhor da Informação. Olá, boa noite. O país assinala hoje 64 anos desde o início da luta armada de libertação nacional. Para celebrar a data, foi hasteada nas primeiras horas de hoje a bandeira monumento, seguindo-se também da deposição de uma coroa de flores no monumento do soldado desconhecido. Há 64 anos, Angola dava início à luta armada para a libertação nacional. Na manhã desta terça-feira, o hastear da bandeira monumento no Museu de História Militar marcou o início das festividades desta data histórica. Reconhecer a entrega e dedicação dos nossos heróis que deram início à luta no dia 4 de fevereiro de 1961, sem o qual não teríamos Angola independente há 50 anos. Por isso, é para mim uma honra grande, um grande reconhecimento que todo o povo angolano deve saber ter para com estes heróis do 4 de fevereiro. Como parte da nova geração, Mara Quiosa, vice-presidente do MPLA, refere que esta classe deve olhar este feito com orgulho. Portanto, deve olhar com orgulho, essencialmente. Eu costumo dizer que é preciso contar a história aos nossos mais novos. É preciso que os nossos mais novos, que a nossa geração, a geração que está aí a chegar, saiba essencialmente o que custou a liberdade. Saiba de todos os sacrifícios que foram consentidos pelos nossos mais velhos, saiba essencialmente da bravura que esses nossos heróis da liberdade, que os nossos heróis da pátria tiveram e lutaram de forma abnegada, de forma determinada para a libertação do nosso país do jugo colonial português. Quem lutou para a libertação do país, porém não teve a sua identidade ou nome revelado, também recebeu a devida homenagem com a deposição da coroa de flores no monumento do soldado desconhecido. Para o governador de Luanda, devemos aprender com os mais velhos e devemos fazer mais por Angola. É um dia especial para nós, para todos os angolanos. Eu acho que devemos beber daqueles mais velhos que começaram esta luta e seguir o exemplo. Isso é que nós desejamos, que nós façamos mais pela nossa terra. É isso que eu peço e, em particular, neste momento, como governador de Luanda, peço que os luandenses façam isso. De recordar que o ato central para a celebração do Dia da Libertação Nacional para este ano decorre na província do Uíge. E por ocasião dos 64 anos do início da luta armada de libertação nacional, o Birro Político do MPLA saúda o povo angolano e presta uma homenagem aos bravos nacionalistas que ergueram a bandeira da resistência e deram início à luta armada de libertação nacional. A data, símbolo de coragem e determinação do povo angolano, marca o início da epopeia histórica que culminou com a conquista da independência nacional. Nesta ocasião, o Birro Político reafirma o compromisso de honrar o legado dos heróis do 4 de fevereiro, traduzindo o espírito de resistência e união em ações concretas para a melhoria das condições de vida do povo angolano. Neste ano, em que celebramos o 4 de fevereiro sob o signo dos 50 anos da independência nacional, o Birro Político do MPLA exorta a todos os angolanos de Cabinda ao Cunene e do Mar ao Leste que celebrem esta efeméride com orgulho e sentido de responsabilidade, reconhecendo o valor histórico e patriótico deste marco. É um momento de reflexão sobre os sacrifícios do passado e também fortalecer o compromisso na construção de uma Angola mais justa, inclusiva e próspera.
O MPLA tem consciência dos desafios socioeconómicos que o país enfrenta e reafirma a sua determinação em trabalhar incansavelmente com todas as forças vivas da nação, no propósito de servir o povo e fazer Angola crescer, comprometendo-se em continuar a implementar políticas que promovam o bem-estar, a justiça social e o desenvolvimento sustentável. Em particular, a juventude angolana, que nos momentos mais sublimes da nossa história primou sempre pela defesa dos anseios do povo angolano. Neste ano jubilar, o Birro Político manifesta o seu apoio incondicional ao Executivo no sentido de continuar a promover a paz, o progresso e a estabilidade do país. O Birro Político expressa a sua satisfação pelo facto de, pela primeira vez na história de Angola independente, o mais alto magistrado do país assumir a presidência rotativa da União Africana, facto que vai permitir marcar a agenda do continente com dinamismo político que caracteriza Angola e a África Austral. E na província de Benguela, o ato provincial dos 64 anos do início da luta armada de libertação nacional aconteceu no Museu Nacional de Arqueologia, onde o seu discurso do ato provincial do dia 4 foi feito pelo governador Manuel Nunes Júnior, onde apelou ao trabalho e mais estudos para dignificar aqueles que lutaram pela libertação do país. Paulino Camboy, de 74 anos de idade, foi um defensor da pátria e lutou pela libertação do país do jugo colonialista. O ancião revelou-nos que o que mais lhe entristece, volvidos 64 anos depois, é o comportamento da juventude voltado ao vandalismo dos bens públicos. O povo não tem aquele espírito de cuidar as coisas do bem para o povo. Nós estamos a ver de sabotagem, água, luz, linhas férias, tudo está a sabotar, a vender, a tirar daquilo que o governo que faz. E nós mais de novo estamos a tirar. Mas as pessoas no bairro onde você vive, tem luz, e você vai vandalizar daqui, depois fica na escuridão. Nós começamos a falar mais de quê? Do governo. Outra preocupação do veterano da pátria tem a ver com a exiguidade do valor da pensão de antigos combatentes. Apesar do recente aumento, Paulino Camboy diz ser irrisório face ao suprimento das necessidades. Hoje me dá 57 mil. E pouco? 57 mil, para mim, é um dinheiro de graça. O salário, 57 mil. Eu vejo as pessoas que recebem 300, 400, 500. Eu lutei para a independência, libertar o país, vai me dar esse dinheiro. É uma desgraça. Sobre o assunto, este antigo guerrilheiro ainda acredita numa maior valorização daqueles que lutaram em nome da pátria, com fé de uma possível mudança do quadro. Tenho certeza. Como subiu o 23 para 57, 57 também vai subir. Não é para um dia, isto leva tempo, porque o desenvolvimento não é 40 nem 50 anos, mas leva tempo. Dizem que a construção de uma cidade é todos de nós podemos construir a cidade, cada um tem que trazer uma pedra. É a mesma coisa, o desenvolvimento de um país leva tempo. No seu discurso no Museu de Arqueologia, Manuel Nunes Júnior resumiu os principais desafios do país em mais estudos e trabalho, com o envolvimento de todos os angolanos. É preciso trabalhar, estudar, para que tenhamos sucesso. Não é uma tarefa que é reservada apenas a alguns. Uma tarefa reservada a uma elite de pessoas. É uma tarefa que carece do envolvimento de todos. Os problemas de Angola não poderão ser resolvidos de uma só vez, como todos sabemos. O importante é que estejamos no bom caminho, estejamos no caminho certo, sempre atentos aos problemas das nossas populações e gradualmente irmos resolvendo estes problemas para o bem do nosso povo. Momentos que marcaram os 64 anos de início da luta de libertação nacional na província de Benguela. E várias atividades tiveram lugar pelo país. O ato central aconteceu na província do Ijo, mais concretamente no município do Negajo, e sob o lema Angola 50 anos, preservar e valorizar as conquistas alcançadas, construindo um futuro melhor. O ato foi presidido pelo chefe da Casa Militar do Presidente da República, Francisco Pereira Furtado.
A cerimónia, presidida pelo Ministro de Estado e chefe da Casa Militar do Presidente da República, General Francisco Pereira Furtado, decorreu no município de Negage e contou com a presença de várias entidades do governo, antigos combatentes e veteranos da pátria e membros da sociedade civil. Como parte das comemorações, foram inauguradas 2 infraestruturas sociais, uma escola primária com 7 salas de aula, denominada Comandante Pina, e um centro de saúde José Maria João, no Quindando, no município de Negage. Na ocasião, o governador da província do Uíge, José Carvalho da Rocha, destacou os esforços do seu governo com a implementação de projetos que respondam às necessidades das populações. Estamos aqui na província do Uíge e também a cumprirmos as orientações de Sua Excelência, o Presidente da República, para continuarmos a trabalhar em prol das nossas populações, particularmente desenvolvendo os nossos programas de agricultura familiar, para que as nossas famílias possam ter cada vez mais alimentos nas suas mesas e também possam ter o excedente para que as nossas famílias possam ter renda. E deste modo estamos a cumprir a máxima de que o mais importante é, de facto, continuarmos a resolver os problemas do povo. No seu discurso, o Ministro de Estado, Francisco Pereira Furtado, sublinhou a importância da preservação da memória histórica e da valorização das conquistas alcançadas ao longo dos anos. O sacrifício consentido e a entrega em busca da liberdade demonstrada pelos bravos combatentes de 4 de fevereiro deve servir-nos de incentivo e estímulo para participarmos no processo de construção e desenvolvimento de Angola, visando um futuro cada vez mais promissor para os seus cidadãos, fundamentalmente para a juventude, que é a força motriz de qualquer nação. A celebração anual desta importante efeméride tem como objetivo valorizar, elucidar, incutir e perpetuar nas nossas gerações os valores e sentimentos patrióticos, sensibilizar e mobilizar todas as forças vivas da nação, a fim de mantermos viva a chama da liberdade, defendendo a independência, a soberania nacional e a paz. A guerra já não é nas grandes frentes de batalha, mas temos outras responsabilidades enquanto gerações mais novas, que é exatamente o de preservar o legado, de preservar e de honrar, não é, a memória dos nossos heróis, quer eles tenham já tombado ou não. Portanto, esse exercício deve ser feito. As novas gerações precisam sim de saber o que custou a liberdade. Precisam sim de entender que muitos sacrifícios foram consentidos, boa parte dos nossos heróis, dos nossos nacionalistas, abdicaram da sua juventude, abdicaram do convívio com as suas famílias, para que hoje então tivéssemos um país livre, um país independente. Como disse, naturalmente nós, enquanto jovens, devemos perceber isso e entender que o país nos foi dado, a liberdade nos foi dada quase que de bandeja. Não tivemos a necessidade de lutar por ela. Mas, como digo, hoje temos uma nova luta, não é? É de cada um de nós, ali onde estivermos, darmos o melhor de nós para o desenvolvimento do nosso país. Após o ato, os participantes visitaram uma feira local, onde foram expostos vários produtos do campo. Conforme se vê a nossa bancada, observando a nossa bancada, temos muita produção de produtos agrícolas que cá viemos exibir para a feira referente a 4 de fevereiro. Estamos aqui a representar o município de Massao e, conforme vês aqui, temos a nossa cola, que em outro nome chamamos macazo, temos a raiz aí que chamamos de ndondolondo, temos aqui a nossa cana, temos a nossa jinguba, cascada, ou seja, com casca e sem casca. Temos também a nossa banana, temos a batata doce,
temos a mandioca. São muitos produtos aqui. Ok. De onde é que saem esses produtos? Vem mesmo do nosso município, que é o município de Massao. Vamos fazer uma vírgula agora para a página desportiva. A Seleção Nacional Sénior Feminina de Basquetebol joga o tudo ou nada diante da Seleção de Moçambique, neste momento no pavilhão ginásio-desportivo da Cidadela, no segundo e último dia da janela FIBA de seleção, que é seletiva ao Afrobasket da Côte d'Ivoire. Nós vamos agora ao encontro do António Matamba, que tem mais detalhes. Matamba, o jogo ainda decorre ou já terminou? Boa noite. Estamos no pavilhão da Cidadela, onde acompanhamos o segundo duelo de qualificação rumo ao Afrobasket 2025, que terá como palco a Côte d'Ivoire no próximo mês de agosto. Nesta altura estamos no último quarto e Angola vai vencendo por 2 pontos de diferença, 59-48. Agora 1 ponto de diferença vai vencendo a seleção de Moçambique. No entanto, o jogo começou a favor da Angola. Angola venceu o primeiro quarto por 25-12 e no segundo quarto as coisas não correram devidamente para a nossa seleção, a seleção comandada por Paulo Macedo, mas vou ao encontro do nosso comentador, Wilson Manuel. Muito boa noite. Angola começa em grande, no entanto vai morrendo a cada quarto que passa. Como é que avalia o jogo de Angola? Boa noite, boa noite aos espectadores. Em princípio estamos a ver um jogo repartido. Angola começou muito bem o jogo, né? Por vencer, marcar 25 pontos num quarto é muito importante. Um parcial de 13 pontos também é muito bom, mas infelizmente decaiu no segundo quarto, só acabou por marcar 7 pontos contra 19 pontos no parcial do adversário. Dizer que está a ser um jogo muito sofrível para quem está aqui no campo, pode ver pelo barulho. Estamos a vencer por 3 pontos, agora por 4 pontos, porque está ali. Está na linha, o lance livre acabou por converter, mas dizer que neste momento precisamos de uma vitória de 4 pontos ou não, precisamos marcar mais pelo menos 3 pontos para vencer por 7 pontos acima. Dizer que tudo está em aberto, até porque ainda falta 1 minuto para terminar o jogo. Dizer que Angola está a cometer muitos erros, neste momento podíamos estar descansados já, se porventura cometessem poucos erros. Dizer também que não só Angola como Moçambique quer muito que Angola não passe, mas está tudo bem encaminhado. Nesse momento temos a posse de bola e dizer que temos a oportunidade de poder fazer pontos. Se conseguirmos marcar, vamos empatar 6 pontos de diferença, não é assim? Se for um triplo, passaremos. Está tudo em aberto em princípio, vamos aguardar. Nesta fase, o que é que a seleção angolana precisa, o que é que Paulo Macedo precisa transmitir às meninas para terem serenidade e lutar pela vitória e chegarmos ao Afrobasket 2025? O que é que se precisa? Bem, é preciso, neste momento, precisa que as jogadoras estejam serenas e que consigam interpretar tudo aquilo que o treinador pede, né? Por exemplo, contenção de bola é muito importante, não podemos perder a bola sob pena do adversário poder marcar. Então, é importante, e acredito que o Paulo Macedo vai pedir para defenderem, não podemos cometer falta sob pena de fazer com que as jogadoras de Moçambique vão ao lance livre e acabam por converter e diminuem praticamente o nosso esforço. Nesse momento, está empatado o jogo. Ontem perdemos por 6 de diferença. Hoje também estamos a vencer por 6 pontos de diferença. Em princípio, de preferência que fique assim do que perdermos. Se ficar assim, não sei como que será. Vai se olhar nos average, não sei se em termos de pontos que temos ou sofridos, vai se ver de fato quem é que passa. Mas em princípio está tudo igualado e ao entrar não podemos cometer falta alguma, sob pena de relegar o adversário ao lance livre e diminuir o fosso. Mas acredito que serenidade neste momento e boa defesa será a tônica predominante. Muito obrigado, Wilson Manuel, por comentário e a fotografia à volta desse jogo entre Angola e Moçambique. Este é o segundo encontro da nossa seleção. Ontem Angola perdeu aqui no pavilhão principal da Cidadela e hoje está a vencer por 6 pontos de diferença. No entanto, Angola precisa de mais 1 ponto, ou seja, precisa vencer no mínimo por 7 pontos para conseguir a qualificação direta ao Afrobasket 2025, que será organizado em agosto próximo na Côte d'Ivoire. Angola, o jogo está à beira dos 30 segundos para terminar e Angola vai vencendo por 6 pontos de diferença. Outras incidências, Pina Santos, em relação a esta partida, com certeza
vamos voltar a trazer, caso possível, ainda neste serviço de notícia da Rede Girassol. Saudações. Saudações retribuídas, António Matamba, que acompanha então o essencial e trouxe-nos o essencial do jogo Angola-Moçambique, que decorre na Cidadela Desportiva, é da janela FIBA de apuramento ao Afrobasket da Côte d'Ivoire. Angola precisa de vencer, pelo menos, como disse o Matamba, por 7 pontos para sonhar com essa classificação. Guerra comercial. Começou a vigorar a taxa de 10% imposta à China. Asiáticos vão retaliar a partir de 10 de fevereiro. Em destaque. Mais de 1.300 equipas foram mobilizadas e estão a trabalhar na campanha de vacinação contra a cólera, que teve início nesta segunda-feira. O ato de lançamento aconteceu no bairro Paraíso, o epicentro da doença, no município do Cacoaco, aqui em Luanda. A vacina é de administração oral e, segundo o Ministério da Saúde, a estratégia visa travar o aumento da doença, que até o momento já resultou em mais de 50 mortes. O Ministério da Saúde movimentou também as Forças Armadas angolanas para dinamizar o processo de vacinação. Para o bairro do Paraíso, epicentro deste surto, e com uma população estimada em mais de 1.500 habitantes, são no seu todo 14 militares que, com os técnicos civis, passam de casa em casa a administrarem as vacinas, sendo por via oral. Apesar que o foco do lixo como um dos elementos principais na transmissão desta doença ainda se faz presente no Paraíso, mas os moradores afirmam colaborar com os técnicos para que as vacinas sejam dadas às populações. Vamos apoiar a causa da vacinação porque é benéfico para nós, a população do Paraíso, porque ajudando os médicos, facilitando o trabalho, será benéfico para a Angola toda e para toda a Luanda. Miranda Dembo, presidente da Comissão de Moradores do bairro Paraíso e, por sinal, um dos responsáveis de campo nesta empreitada, diz como está a decorrer o processo de vacinação. Nós somos uma cerca de 152 mil habitantes residentes do Paraíso e até o momento nós estamos na metade da população por se vacinar a nível do bairro Paraíso. No princípio tivemos algumas rejeições por parte da população, isto porque, segundo eles, alguns alegam de que não viram a ser anunciado pela rádio, pela televisão, mas nós ainda assim dissemos que vocês não estão atentos, porque realmente desde o momento que tomamos conta do surto da cólera a nível do município de Cacoaco, especialmente a propagação no bairro Paraíso, a sua excelência, a sua ministra de Saúde orientou de que tínhamos que estancar esse surto com urgência e anunciou-nos também que a qualquer hora e momento teríamos aqui as vacinas da cólera a nível do bairro. E realmente, tão logo que isso surtiu efeito, começaram a vacinar a população, tivemos também aqui a recepção já hoje das Forças Armadas e, como os senhores observaram, o número de efetivos das Forças Armadas que tivemos aqui, ou ainda estão até agora, no sentido de reforçar daquilo que é a mobilização e o número maior de pessoas vacinadas a nível do bairro Paraíso. Bairro Paraíso, em Cacoaco, sob campanha de vacinação contra a cólera, que teve o início nesta segunda-feira. Vale lembrar que o surto da cólera já vitimou em mais de 50 pessoas. O Hospital Geral de Luanda registrou nas últimas 24 horas mais de 100 ocorrências e 2 óbitos. A nossa equipa de reportagem passou pelo hospital, na ronda pelas unidades sanitárias. Nos bancos de urgência de alguns hospitais da capital, constatamos o fluxo de pacientes. Nas últimas 24 horas, o Hospital Geral de Luanda registrou 106 ocorrências que mereceu a assistência dos técnicos daquela unidade. E 2 dos pacientes foram a óbito. Francisco Zenga, médico ortopédico e traumatologista do Hospital Geral de Luanda, afirma que dos maiores casos registrados foram acidentes de viação e apela à prudência por parte da população. Nós tivemos muita ocorrência, ou muita gente que ocorreu à nossa instituição, dentre eles as pessoas sinistras. Só de referir que durante as 24 horas nós tivemos dois episódios. Trata-se de 2 pacientes que foram vítimas de acidente de viação, que foram socorridos pela equipa do INEMA, que nós recebemos, mas que infelizmente esses evoluíram para óbito. Evoluíram para óbito e uma das causas foi o atraso do socorro, quer dizer, desde a área do sinistro até a instituição. E com isso eu poderia deixar
aconselhamento à nossa população que sempre que tiverem perante uma situação de acidente de viação ou uma situação de urgência, é preferível ir até a unidade mais próxima de casa, tendo em conta que o Ministério da Saúde evitou o esforço de criar unidades capacitadas e com meios de diagnóstico e de terapêutico, bem como pessoal capacitado para poderem acudir a qualquer situação que possa haver em qualquer parte de Luanda. Como sabes, temos agora muitas unidades hospitalares e acredito que nós podíamos evitar muito esses desfechos em óbito, principalmente quando estão ligados ao atraso do socorro da vida humana. A nossa equipa partiu para o município do Sambizanga, mais concretamente ao Centro de Saúde do Bairro Operário, que também nas últimas 24 horas tiveram um atendimento total de 130 pacientes, com destaque a um jovem que está sob coma etílico, ou seja, está sob efeito de álcool avançado e se encontra sem nenhuma identidade e nem consegue dizer nenhuma palavra. A enfermeira Josefina pede ajuda da população para localizar os seus familiares. Realmente, logo pela manhã, por volta das 7h38, o segurança nos pontualizou sobre o caso do paciente, que alguém trouxe até na porta do hospital, não deambula, está num coma etílico e nós demos a conta da situação e estamos a hidratar o caso, a situação. Estamos a estancar o caso com uma hidratação, mas ainda não está a colaborar 100%. Ninguém sabe daqui para frente. Não sabe quem ele é? Não sabemos nem o nome, de onde veio. Estamos assim, sem dados do cidadão. Seria bom que quando alguém traz um paciente no hospital, identificasse, tirei o paciente de um lugar X, ou sem família, ou tem família, mas neste momento não se faz presente, avisar a família, pelo menos para termos os dados do paciente. Assim é uma preocupação, porque é alguém sem uma identificação como um cidadão. E já se festeja na Cidadela Desportiva. Angola conseguiu os 7 pontos que precisava para passar, então, estar qualificada ao Afrobasket da Côte d'Ivoire. Nós já vamos tratar deste assunto mais lá para frente. Daqui a pouco o António Matamba estará connosco. Desde o início das operações de feriado, foram registados 23 acidentes de viação. 6 mortos foi o saldo. A Polícia Nacional realiza várias atividades e operações preventivas para reduzir a sinistralidade rodoviária durante este fim de semana. Os dados provisórios sobre o fim de semana prolongado no que toca à sinistralidade rodoviária foram apresentados pelo porta-voz do Comando Provincial da Polícia Nacional. 23 acidentes, 6 mortes e 4 milhões de kwanzas, quando olhamos para os prejuízos em danos materiais. Dizer que nós, em termos de balanço ou pré-balanço, em termos de acidentes para o fim de semana prolongado, estamos com registros de 23 acidentes, portanto, mais um comparativamente ao igual período anterior. Estamos a falar de 6 mortos, portanto aqui assinalaram a diminuição de menos 1, portanto comparativamente ao período anterior. Quanto aos feridos, estamos a falar na ordem de 26 feridos, portanto mais 9 feridos que o período anterior. Relativamente aos danos materiais, estamos a falar num total de 4 milhões até agora e 200 mil kwanzas como danos materiais avaliados. Quanto às tipicidades, estamos a falar na ordem dos atropelamentos, continua com 10 atropelamentos e também as colisões entre veículos com 7 continuam a ser os grandes motivos de preocupação em termos de tipicidades dos acidentes. O número de sinistros rodoviários que chegam ao Departamento de Trânsito causados pelo excesso de velocidade continuam a preocupar o órgão. Continuamos preocupados daquilo que tem sido o registro do Departamento de Trânsito e Segurança Rodoviária do Comando Provincial de Luanda. Continua, portanto, o excesso de velocidade, as viaturas em mau estado técnico, não é? E também alteração de veículos que transportam, veículos de mercadorias que transportam pessoas, não é? Nós assistimos, sobretudo ao nível da periferia, muitos veículos de mercadorias que foram, digamos, transformados em veículos de pessoas. Continua, obviamente, a preocupar, portanto, a Direção do Comando Provincial de Luanda.
Importa salientar que os dados definitivos sobre o balanço das ocorrências do fim de semana prolongado serão apresentados nesta quarta-feira, em Luanda. E as praias de Luanda registaram uma presença razoável de banhistas que, na companhia de familiares e amigos, procuravam aproveitar os dias de sol no quadro do feriado, que terminou hoje mesmo. O Serviço de Proteção Civil e Bombeiros reforçou o efetivo de nadadores salvadores para garantir maior segurança à população. Os banhistas que marcaram presença em algumas praias de Luanda manifestaram satisfação pelo registro de nadadores salva-vidas do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros. Eu realmente fiquei feliz, porque uma coisa que aqui não tinha é uma iniciativa boa e foi uma das melhores coisas que fizeram aqui na praia. Se bem que poderia ser mais cedo, mas tem coisas às vezes que é preciso ter uma razão maior para dar essa iniciativa. Então gostei, até porque eu não sei nadar, então estando aí tem sempre uma situação, uma emergência, então é sempre bom a pessoa estar aí. Melhorou bastante. Confesso que é uma coisa que muitas das vezes faz-me pensar duas vezes em vir à praia, nesses locais que não têm segurança privada e tudo mais, mas noto que melhoraram bastante. Bom, mas temos de fazer mais. Na ausência de um nadador salva-vidas, é fundamental que as famílias e amigos se façam acompanhar com alguém que saiba nadar para evitar casos de afogamento, tal como defende Ângelo Reis, o poeta dos pés descalços. Primeiro é que, enquanto pai e provedor de família, eu não aconselho a que nenhum pai venha para uma praia se não souber nadar. Sim. E se não tiver princípios de como salvar alguém em circunstâncias adversas, como no mar, não é? E porque as pessoas ainda estão um bocado sobre pressão psicológica em concernência daquilo que aconteceu com Manu Chaba, muito recentemente, ainda vemos uma pouca afluência de banhistas às praias, né? Mas conforme disse o meu companheiro, para além disso, há que haver uma maior preparação por parte dos órgãos de tutela. Os órgãos de tutela neste caso são os salva-vidas, por formas a que os banhistas se sintam bem e em segurança, né? Acima de tudo. Na Praia Amélia, no município da Samba, algumas pessoas se mostraram preocupadas com a falta de nadadores salva-vidas, pelo menos durante o princípio da tarde de hoje. Estou aqui já há umas 3 horas. Se notares, tem crianças e tudo mais. Se alguém porventura se afogar, as pessoas que estão aqui têm que fazer alguma coisa ou fazer uma magia para as pessoas sobreviverem, senão não temos nenhum técnico aqui. Ficamos com um pouco ansioso. Se houver uma criança na praia, não sei como é que nós vamos chamar um salva-vida, porque não tem ninguém. Para este feriado prolongado, as praias de Luanda serão asseguradas por mais de 1000 efetivos do Serviço Provincial de Proteção Civil e Bombeiros, como esclarece Daniel Correia, o porta-voz do Comando de Luanda. Continuamos com a Operação Afogamento Zero, com 1.600 efetivos. Nesta operação ainda nós contamos com especialistas de diferentes áreas, nadadores salvadores. Importa aqui referir que durante esta campanha há toda a necessidade de passarmos em revista aquilo que são as praias autorizadas, as praias onde se pode tomar banho, e estas mesmo estão asseguradas pelo Serviço de Proteção Civil e Bombeiro. Algumas pessoas fazem com frequência o uso da praia por causa dos seus benefícios para a revitalização do corpo humano face às suas propriedades salinas. O sol traz benefícios vindouros e a água do mar também, por causa das suas propriedades salinas, né? Então esse contacto da praia, da água do mar, faz muito bem para a recuperação e vitalização do ser humano. No próximo bloco, não perca a atualidade esportiva. Veja também a guerra comercial iniciada pelos Estados Unidos com as tarifas do presidente Donald Trump. Voltamos a seguir, não saia daí. Até já. Estamos de volta e com o desporto. E nós vamos novamente à Cidadela Desportiva ao encontro do António Matamba, com os detalhes então do apuramento de Angola para o Afrobasket da Côte d'Ivoire. Matamba, boa noite. O que é que nos trazes agora e quem nos trazes? Mais uma vez, boa noite. Aqui na Santos, a festa da seleção angolana venceu a seleção moçambicana por 7 pontos de diferença.
imprensa, serviços mínimos, mas estamos no Afrobasket da Côte d'Ivoire de agosto próximo deste ano. Vou à conversa rápida com a MVP desta partida, a jogadora angolana, a Itali Luca, que foi eleita pela organização como a melhor jogadora desta prova. Ital, how do you feel? You was the best player in this game. How do you feel in this moment? I'm just grateful for my teammates. We played hard, we played together. I'm thankful to be here. Angola has such a special place in my heart. So this is the first time. Now you will get a lot of time to work to Afrobasket in Côte d'Ivoire. Yeah, we'll have some time. We'll have some time individually and as a team. So we're looking forward to getting ready for the Afrobasket. Thank you. Ouvíamos a jogadora angolana Itali Luca, que foi eleita a MVP desta partida. E também já falou de que vão fazer para preparar o Afrobasket 2025 que acontece na Côte d'Ivoire. Estou também com a subcapitã da nossa seleção. Boa noite. Uma vitória sofrida, mas estamos no Afrobasket 2025. Tudo porque vocês lutaram ao máximo. Realmente, estamos felizes pelo trabalho que fizemos. Foi uma preparação difícil para nós, porque foi um tempo curto, mas os objetivos que a seleção queria, nós conseguimos alcançar com máxima motivação e foco. Ontem não deu da maneira que nós queríamos, mas hoje eu acredito que foi melhor. Este é só o primeiro passo. Agora precisamos sentar e organizar, nos prepararmos, digo, para o Afrobasket. Como é que pensam projetar esta prova? O objetivo de participar sempre numa competição é o primeiro classificado, ganhar sempre a competição. Mas vamos agora para o Campeonato Nacional, vamos ver como é que ela vai decorrer. Só depois é que podemos falar da preparação para o Afrobasket. Muito obrigado. Falávamos com a vice-capitã da nossa seleção, Cristina Matiquite, que teve um serviço preponderante na zona pintada, no caso no garrafão, a travar todas as jogadoras da seleção moçambicana e daí conseguirmos vencer, ainda que pelos serviços mínimos, mas garantimos o mais importante, que era conseguirmos a qualificação ao Afrobasket 2025, que acontece em agosto próximo na Côte d'Ivoire. A festa é da seleção angolana, que também contou com grande apoio do público angolano. Vou agora roubar uma palavra ao treinador da seleção nacional, o professor Paulo Macedo. Professor Paulo Macedo, estamos em direto ao Girassol Jornal. Muito boa noite. Uma vitória bastante sofrida, mas estamos no Afrobasket. Como é que resume esta qualificação, professor? Olha, temos de dar parabéns aos atletas. Depois de ontem, o jogo sofrível que fizemos, elas hoje chegamos aqui com a missão de vencer o jogo, concentradas. Infelizmente, tivemos logo duas jogadoras no segundo quarto com 3 faltas, e aí deixamos a equipa de Moçambique equilibrar. Mas nos momentos decisivos elas demonstraram que estavam concentradas e nós vamos para o Campeonato Africano por mérito próprio, por tudo aquilo que nós trabalhamos durante esses dias. E mais uma vez, meus parabéns ao excelente público que esteve aqui hoje para a seleção de Angola. Sem eles não era possível. Mais uma vez, obrigado. Daqui a preparar o Afrobasket. Não, agora vamos ainda fechar isso, a qualificação, depois vamos começar a pensar em... Muito obrigado. Falávamos com o treinador da Seleção Nacional, o professor Paulo Macedo, que teve um serviço preponderante para levar essa seleção ao Afrobasket 2025. Outras incidências sobre esta partida, amanhã o caro telespectador vai acompanhar milimetricamente no programa dedicado ao desporto da Rede Girassol, o Desporto na Rede. Boa noite, Matamba. Obrigada. E ficaram então aqui os tópicos. Itali Lucas promete que de forma individual ou coletiva vai trabalhar para o Afrobasket. E agora é tempo de comemorar. O Desportivo da Huila já prepara a segunda volta do Girabola, com os olhos postos na melhoria da classificação. Sem reforços, o técnico Paulo Torres vai apostar em jovens da formação. O treinador do Desportivo da Huila garante que a equipa está a trabalhar bem há já uma semana, com vista à segunda volta do Girabola.
Paulo Torres avança que nesta fase da época e depois de uma longa paragem, a prioridade é voltar a colocar os jogadores no nível físico e técnico-tático ideal. O técnico português adianta que a pretensão da equipa é fazer uma segunda volta melhor que a primeira. Iniciamos os trabalhos já praticamente há uma semana, estamos a trabalhar bem, não estamos a seguir a linha de uma nova pré-época, independentemente de termos estado praticamente 32 dias parados, porque no seguimento de uma boa pré-época no início do campeonato que fizemos, que demos alguma estrutura boa aos jogadores, apenas agora colocar os jogadores novamente no nível físico e técnico-tático bom, para arrancarmos bem. Portanto, esta é a nossa exigência, portanto, e estamos a trabalhar muito bem nesse nível e acreditamos que estão reunidas as condições para que possamos fazer uma segunda volta melhor que a primeira. Esse é o nosso grande objetivo. Paulo Torres diz que a aposta vai continuar a ser o lançamento na equipa principal de jovens da formação. Ganhar o máximo de jogos, sempre num contexto de apostar cada vez mais nos nossos jogadores da formação, como fizemos este ano. Portanto, já temos mais 2 jogadores que estão prontos e esse é o nosso objetivo. Cada vez mais virados para aquilo que é o talento da nossa província, e esse é o nosso foco, independentemente de respeitarmos naturalmente os jogadores de fora, mas o nosso foco passa muito por desenvolver o talento da Huila. Angola assume este mês a presidência da União Africana, em uma presidência rotativa. Esta semana, o país defendeu a necessidade do cumprimento rigoroso das contribuições financeiras pelos Estados-membros, como um dos requisitos para a organização realizar os seus mandatos, objetivos e aspirações da Agenda 2063, que está focada na África que se pretende. A visão do país sobre o assunto foi apresentada pelo embaixador de Angola na Etiópia e representante permanente junto da União Africana, Miguel Bembe, durante a intervenção na sessão conjunta do Comitê Ministerial da Escala de Avaliação e Contribuições e dos peritos dos 15 ministros das Finanças da organização ao nível dos embaixadores. Miguel Bembe referiu que o cumprimento desta meta vai permitir materializar a visão coletiva dos Estados-membros virada para um futuro próspero e autossuficiente no continente africano. A falta de contribuições estatutárias por parte de alguns Estados-membros continua a representar um desafio significativo, gerando desequilíbrios na execução orçamental da organização e impactando de forma direta na implementação de projetos essenciais para a paz, segurança e desenvolvimento sustentável. Em função deste quadro, o diplomata angolano manifestou preocupação em relação à escassez de recursos financeiros por comprometerem o alcance dos objetivos comuns e enfraquecer a capacidade de resposta dos desafios enfrentados pelo continente africano. Banco Genético de Aves. Investimento de 10 milhões de dólares em Angola. Em destaque. Da página internacional, o Conselho de Direitos Humanos da ONU vai reunir de emergência na sexta-feira para analisar a situação na República Democrática do Congo. O encontro foi solicitado pelas autoridades congolesas. Os membros do Conselho dos Direitos Humanos vão analisar a situação no leste da República Democrática do Congo, a pedido das autoridades congolesas. Na mesa vai estar também sob análise o impacto da crise no leste congolês nos direitos humanos. Segundo o Conselho, a solicitação da RDC tem o apoio de dezenas de membros do órgão e observadores. Várias vozes se levantam diante da crise da RDC, causada pelo M23, grupo armado apoiado pelo Ruanda, segundo as Nações Unidas, de manifestantes da sociedade civil a instituições internacionais. Nesta terça-feira, centenas de pessoas manifestaram-se frente à delegação da União Europeia em Pretória, na África do Sul, para exigir que a instituição do velho continente aplique sanções ao Ruanda pelo apoio ao M23 e pela presença e avanço das tropas ruandesas no Congo. Alguns afirmaram mesmo que se a União Europeia quer alguma coisa do Congo, que entre pela porta da frente. Segundo a agência lusa, a Rede Europa-África Central, que reúne cerca de 30 organizações não-governamentais europeias especializadas na região dos Grandes Lagos, também afirmou que a União Europeia alimentou a escalada das tensões regionais. O M23, grupo armado que tomou a cidade de Goma, capital da província de Kivu Norte, na última semana,
anunciou um cessar-fogo humanitário a partir desta terça-feira e acusou mesmo o governo de Félix Tshisekedi de ter originado uma crise humanitária no país. A Agência das Nações Unidas para os Refugiados, ACNUR, afirmou que o número de pessoas forçadas a abandonar as suas casas pode chegar a 140 milhões este ano. Esta previsão, a concretizar-se, deverá manter a tendência de crescimento dos últimos 12 anos. Segundo a agência lusa, a responsável de comunicação e relações externas de Portugal com a ACNUR referiu que há mais de 122 milhões de pessoas deslocadas à força, entre pessoas com estatuto de refugiados, requerentes de asilo, apátridas e outras deslocadas internamente. Segundo a mesma fonte, estas pessoas são vítimas do intensificar dos conflitos, das violações dos direitos humanos, de perseguições, mas também de um crescente impacto das alterações climáticas, como em países como Moçambique, Mianmar e regiões do Sahel e a do Corno da África. E sobre as tarifas impostas pelos Estados Unidos, a China, cujos produtos estão taxados em 10%, reagiu e prometeu entrar com uma queixa na Organização Mundial do Comércio contra os Estados Unidos. O país avalia ainda tomar outras medidas para proteger os seus direitos e interesses no mercado global. O tarifário imposto por Donald Trump aos seus dois principais parceiros comerciais, Canadá e México, deveria estar a valer desde hoje, mas, por enquanto, a imposição das tarifas de 25% aos produtos canadianos e mexicanos ficou apenas no discurso. A presidente do México e o primeiro-ministro do Canadá chegaram a acordos com Trump para adiar a aplicação das taxas por pelo menos um mês. Já a China, cujos produtos serão taxados em 10%, reagiu e prometeu entrar com uma queixa na Organização Mundial do Comércio contra os Estados Unidos da América. O país avalia ainda tomar outras medidas para proteger os seus direitos e interesses no mercado global. Em contrapartida, o Ministério das Finanças da China informou que vai impor taxas de 15% para carvão e gás natural liquefeito dos Estados Unidos da América e 10% para petróleo bruto, equipamentos agrícolas e alguns automóveis. As novas tarifas sobre as exportações dos Estados Unidos da América começarão a 10 de fevereiro, segundo o Ministério Chinês das Finanças. Enquanto isso, o presidente americano Donald Trump lança novas ameaças de tarifas para a União Europeia e países dos BRICS. E para analisar os impactos do primeiro ato da guerra tarifária de Donald Trump, vamos agora à conversa com a doutora Dálio Francisco, cientista político e analista de relações internacionais. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Kena, e boa noite aos telespectadores da TV Girassol. Como é que avalia este envolvimento de Washington nesta guerra de tarifas? México, Canadá e China, parceiros económicos dos Estados Unidos, taxados em 25% e 10%. Pois é, na verdade o que está em foco aqui, que devemos assinalar, é a estratégia de comunicação política do presidente Donald Trump. Portanto, ele não está a fazer nada de anormal e nada de novo. A grande diferença é a sua estratégia de comunicação política. A grande diferença é justamente esta forma de ser, não é, politicamente incorreto, portanto, para os moldes ortodoxos da diplomacia. Esta aqui é a grande diferença. Vamos para o objetivo, e é muito simples. O que, no fundo, Trump quer é alterar o status quo das relações político-comerciais com estes parceiros. E, aliás, não é em vão que já conseguiu um acordo, portanto, com o México e o Canadá, mesmo que provisório. Portanto, e este, no fundo, é o grande objetivo de Donald Trump. Que não é possível, portanto, nos termos que ele propõe, não é possível. Nós hoje vivemos algo que chamamos globalização, e globalização, em termos políticos, significa justamente esta interdependência entre os players. Naturalmente, nenhum país se basta a si próprio, portanto, nem mesmo os Estados Unidos, olhando para o sistema político internacional que está configurado como sendo unimultipolar, tendo os Estados Unidos ainda à cabeça, mas ainda assim não é o bastante suficiente para dispensar, portanto, outras valências, não é, de outros players. E aliás, o comércio internacional tem justamente esta complexidade e complementariedade. Deste ponto de vista, o que Trump quer mesmo é alterar os termos, portanto, dos acordos comerciais. Só que falo de uma maneira muito própria, de uma comunicação política bastante peculiar,
partidária, algo excêntrica, não é? Portanto, a comunicação política de Trump tem este quê de teatral, muito virada para o entretenimento, para o impacto, para as redes sociais, mas no fundo o que ele faz é normal fazer. Aliás, a própria política de protecionismo ela é insustentável do ponto de vista comercial, é insustentável porque depois vem as retaliações e é o que está a acontecer. E era para aí que eu ia agora. Ele apresentou as taxas, mas ele apresentou uma contrapartida. Se não quiserem essas taxas, então que os importadores produzam nos Estados Unidos. E produzir nos Estados Unidos não é barato. Pois, na verdade isto é um custo que ele impõe, mas é uma contrapartida, mas certamente que os outros players também terão as suas contrapartidas. E aqui onde está o segredo da coisa, não é? Esta dialética não é? Diplomática entre os Estados que, de facto, depois vai obrigar os players a sentarem e nos bastidores conseguirem acordos considerados mutuamente vantajosos, que no fundo é isto que Donald Trump pretende. Aliás, ele entende que está a patrocinar, portanto, a economia quer do Canadá, do México e também da China, à custa de um déficit da economia americana. Este é o entendimento de Donald Trump. Mas veja que até os próprios argumentos utilizados para esta tarifa, este aumento de tarifas, são argumentos muito frágeis. Não é? Veja Sim, que a entrada de drogas no país. Não se combate o tráfico de drogas com aumento de tarifas. Não é? Não se combate a insegurança nas fronteiras com aumento de tarifas. Muito pelo contrário. Aliás, no mundo interdependente, e olhando aqui para a perspectiva da segurança coletiva, portanto, nesses casos, o ideal é certamente que os Estados adotem estratégias de cooperação e coordenação, portanto, de modos a lutar contra ameaças em comum. Portanto, não é nestes termos que o presidente americano propõe. Serão inevitáveis as consequências de longo prazo e de curto prazo também, até porque os produtos mexicanos consumidos nos Estados Unidos, e um deles é o abacate, subiu, disparou. Então o consumidor final vai estar a pagar. Sim. O próprio americano. Pois, e lá está. Estas respostas dos outros players faz justamente com que o presidente americano repense a sua estratégia, porque, ao fim e ao cabo, vai não só prejudicar o cidadão americano, que é o consumidor final, mas também o próprio tecido empresarial, não é? Que poderão ver a sua produção e os seus lucros, portanto, ameaçados. E hoje, numa economia global, está tudo interligado, não é? Portanto, o que vamos assistir será justamente uma renegociação do status quo a nível da política comercial entre esses principais players. E não é possível, não é? Quer o Canadá, o México, a própria China, não é? Que está diluída em toda a economia global. É quase que impossível fugir à economia chinesa. Mas com essa estratégia também Trump pretende reverter uma situação que tem que ver com a ida de muitas empresas americanas ao mercado chinês, justamente pelo famoso preço chinês, não é? E é ali onde está a obrigação de produzir nos Estados Unidos para não serem taxados. Exatamente. Mas são políticas protecionistas e, aliás, já Adam Smith, um economista liberal, portanto, do século XVIII, já desaconselhava o protecionismo porque ele é insustentável, não é? É mesmo insustentável desse ponto de vista e eu penso que o segredo estará justamente nos acordos de bastidores que os Estados Unidos poderá, então, encetar com os seus parceiros. Estas taxas e retaxas e respondo, tudo isto acaba por beliscar a diplomacia no final das contas. Sim, mas no fundo não belisca porque os Estados estão preparados para esses momentos. A própria diplomacia, os aparelhos diplomáticos estratégicos, portanto, dominam todo esse jogo, não é? E, portanto, vão agindo também muito diplomaticamente, mas que no final querem sempre um acordo porque isto não beneficia nem os Estados Unidos, nem os outros atores, alvos desta subida. Portanto, inclusive a China também... E pelas contas vai ser o mundo todo alvo, porque já avisou que os BRICS também já estão nisso e a União Europeia. Pois é, a União Europeia, aliás, as relações transatlânticas dos Estados Unidos com o Ocidente, elas são
são muito sólidas, não é? Só mesmo Trump para até colocar em xeque esta ordem, não é? Mas, no fundo, o que ele quer é negociar. Ele pretende deixar de financiar uma série de programas que entende ser, pronto, injustos, que os outros players também não participem à mesma proporção, mas há aqui um elemento muito importante, que a própria noção de poder americano também passa por isso, não é? O poder americano, ele vive também à custa de faturas, não é? Pagar contas de outras. Portanto, isto também coloca os Estados Unidos justamente nessa posição de única superpotência. Portanto, ser a única superpotência tem também esses custos, não é? Pagar faturas. Mas Trump quer desconstruir esta lógica, que é secular, e já o fez na sua primeira passagem pela Casa Branca, mas no fundo o que vamos depois ver e assistir será justamente um acordo de cavalheiros face a este jogo de ping-pong. Ainda vamos falar outra vez sobre isto. Há pouco ficou um pouco assim, de lado as expectativas dos americanos em relação a baixar o custo de vida. Foi uma das promessas de Trump durante a sua campanha e, aliás, um dos motivos pelo qual foi eleito foi a imigração, exatamente baratear o custo de vida. Com estas tarifas aplicadas e taxas aplicadas a estas nações, que são muito parceiras economicamente dos Estados Unidos, os produtos acabaram por ficar mais caros, então está mais caro agora comprar produtos do México, da China, que os eletrónicos e a roupa dependem disso, do Canadá. A população vai cobrar isso depois. Sim, mas é justamente este efeito que ele pretende, não é? Fazer com que o cidadão americano, dado este aumento de preço, opte pelos bens locais, não é? Que supostamente seriam mais competitivos e mais barato. Só que isto na prática não funciona bem assim, não é? Isto não é matemático, não é exatamente isto. Mas o que ele pretende é justamente isso, não é? Ou seja, alavancar a economia, a produção local americana a custo, portanto, dos bens e produtos estrangeiros, não é? Mas o efeito imediato não está a ser ainda desejado, mas por isso é que vamos ainda assistir outros episódios desta novela e também vamos certamente também contemplar aqui alguma negociação de cavalheiros, mas uma coisa é certa, o que Trump pretende é justamente negociar, mas negociar de modo a que aqui a economia americana esteja, portanto, numa situação vantajosa, nem que fora por uma margem de percentagem muito mínima, mas é isto que Trump pretende. A desculpa era a migração e as drogas. Mas vamos acabar por verificar que a medida vai acabar por fomentar o contrabando, porque daqui para frente os produtos desses países vão ser contrabandeados mais facilmente. Estes fenómenos são da questão dos crimes transnacionais, são fenómenos complexos e não se combatem com aumento de tarifas, não é? E hoje a própria lógica da segurança coletiva impõe mesmo isto, que os Estados devem, de facto, coordenar ações de modos a lutar contra esses males. Trump não vai conseguir também acabar com isto, mas pronto, a tendência dos governos é sempre mitigar esses problemas, que são sempre muito complexos e inclusive alimentam uma cadeia, portanto, econômica sempre muito complexa também, e que, ao fim e ao cabo, são muitos atores envolvidos e muitas vezes até atores internos, não é? Da própria economia americana, que também têm interesses muito próprios nessas redes. Portanto, vamos ver até onde esta luta do presidente americano vai e agora, claro que os seus eleitores estão expectantes também dos resultados advindos das promessas eleitorais, mas a política não é tão matemática assim, não é? As coisas podem correr bem, mas também podem não correr tão bem assim. Mas o que se procuram sempre os equilíbrios, não é? Então é isto que se calhar vamos esperar que o presidente americano consiga fazer. Doutora Dália Francisco, eu vou agradecer pela sua presença. Foi um regozijo ter o senhor aqui e contamos consigo em breve. Muito obrigado. Até porque isto vai ainda ter novos capítulos. Realmente, eu que agradeço o convite e então mando aqui uma saudação especial aos nossos telespectadores. Muito obrigada, boa noite. Obrigado.
Angola participa na 31ª edição da Conferência Internacional de Minas e Exposição, que é a Mining Indaba 2025, que decorre até ao próximo dia 6 deste mês na cidade do Cabo, na África do Sul. O evento está focado na sustentabilidade e no valor económico do setor mineiro africano. O ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Diamantino Azevedo, chefia a delegação angolana ao evento. Angola vai promover projetos geológicos e mineiros em um fórum de negócios que ocorrerá em Cape Town, África do Sul, no dia 4 de fevereiro de 2025. No evento em que o presidente Cyril Ramaphosa fará a abertura, Angola busca novas oportunidades de negócios com o propósito de alcançar grandes empresas internacionais com projetos ambiciosos para o setor de minerais para se juntarem às empresas já existentes no setor dos diamantes no país. Desde a primeira participação do país na conferência, Angola tem avançado com a entrada de grandes empresas no setor, como a De Beers, Rio Tinto, Anglo American e Ivanhoe Mining. Os investimentos resultantes das interações iniciadas neste evento consolidou como uma plataforma para atrair empresas globais e desenvolver o setor. Para amanhã está programado o Dia de Angola, sob o lema Angola, a hora do investimento mineiro é agora, onde uma equipa liderada pelo Ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Diamantino Azevedo, estará presente. O fórum tem como objetivo promover a convergência regulatória global para facilitar o acesso às novas tecnologias de saúde, garantindo a segurança e a qualidade dos dispositivos médicos e produtos de diagnóstico in vitro. A reunião é apenas aberta para a indústria até ao dia 17. Nos outros dias, a reunião é restrita às agências reguladoras. Na 31ª edição será mantido o foco em áreas com potencial, priorizando a tecnologia e as boas práticas do setor mineiro. Além disso, a abordagem sobre a sustentabilidade e questões ambientais será aprofundada, alinhando-se às tendências globais e às necessidades da indústria de mineração. Na delegação angolana constam representantes do Mirempet, do Instituto Geológico de Angola, da Agência Nacional de Recursos Minerais, da Indiama, Sodiam, de empresas minerais não diamantíferas e da Embaixada de Angola na África do Sul. Na edição 2024, que trouxe como tema central desbloquear o futuro da mineração em África, Angola apresentou a temática sobre os minerais críticos para a transição energética. Daqui a pouco, a produção de mudas de árvores para reflorestar regiões secas nos Gambas e ainda banco genético de aves com investimento de 10 milhões de dólares. Voltamos a seguir, não saia daí. Até já. Estamos de volta, bem-vindos à terceira e última parte. O ponto de situação do surto da cólera indica que existem 181 novos casos, 5 mortes e no total temos um acumulado de 2.069 casos já registados. Cerca de 10 milhões de dólares é o valor investido na criação do primeiro banco genético de aves funcional em Angola. Há um ano que o projeto produz pintos e matrizes. O presidente da empresa, Adilson Magnol, disse que atualmente o aviário possui cerca de 30 mil matrizes de aves em criação para dar resposta à procura do produto no mercado nacional. A gente produz material genético, né? A gente levou em 2024 o primeiro banco genético de aves de corte e poedeira aqui para Angola. Então daqui vai produzir frango e a poedeira que vai produzir ovos comerciais também. Hoje está na faixa aí de 3 mil ovos, mais ou menos, de matrizes aí, e em torno aí nos 2 mil ovos de poedeira. E tem mais de 30 mil matrizes em recria e vai iniciar a produção de pintinhos aí a partir de meados de março, abril, agora um volume mais maior. Desde a sua chegada em Angola, iniciaram a produção na Quimia, província de Colibengo. O presidente do grupo fala das principais dificuldades enfrentadas. Claro que a gente não pode comparar o que a gente tem lá no Brasil com aqui, né? Aqui a gente tem problemas de água, né? de acesso, energia elétrica, né? Mas são coisas que a gente sabia que ia enfrentar, né? Até o momento, o aviário emprega cerca de 100 jovens angolanos. Fernando Adriano e Angelino Paulo explicam como tem sido o seu dia a dia. Normalmente temos os cuidados dos pintos, ao quanto o desenvolvimento, desde o primeiro dia até o desenvolvimento e até que começa a produção. E as anomalias nós assumimos naquilo que é a nossa competência. Até o momento, a primeira dificuldade mesmo é a água.
a água não é boa porque estamos a abastecer as aves com uma água do rio não bem qualificada. O meu trabalho praticamente é abastecer a alimentação para as aves, notar algumas dificuldades que as aves apresentam dentro do aviário e organizar outras coisas que surgem lá dentro dos aviários. O objetivo da West Ave Angola é que em 2 anos o país deixe de importar frango. No nosso futuro aí a gente quer deixar a Angola autossuficiente na produção de frango e também ser exportador. É fazer o que a gente fez lá no Brasil, né? O Brasil há 20 anos atrás era importador de frango, hoje é um dos países maiores exportadores de carne de frango, né? E com o investimento que a gente está fazendo aqui, a gente quer fazer isso com Angola, né? E atender os outros países aqui, principalmente ao redor, né? A estufa dos Gambas está a produzir mais de 3.000 mudas de várias espécies para o projeto de reflorestamento do município. Tratam-se de plantas ornamentais e fruteiras que começam a ser distribuídas nos próximos dias às comunas que são ciclicamente afetadas pela seca. Mais de 3.000 mudas de várias espécies estão a ser produzidas na estufa dos Gambos. De acordo com o diretor municipal de Agricultura, João Iluco, a multiplicação de plantas faz parte do projeto de reflorestamento da região com plantas nativas. O responsável assegura que as plantas entre ornamentais e fruteiras serão distribuídas dentro de 15 dias às várias comunas. Tanto numa primeira fase iniciamos com 3.500, mas a meta é atingir 6.000 plantas. É um processo, vamos fazendo ao longo do tempo. Entre acácias, leucena, moringa, limão e também algumas mudas de mandioca. E pensamos que pelo nível de desenvolvimento que as plantas apresentam até o momento, daqui para mais 15 ou 20 dias no máximo, poderemos fazer a aplicação no local definitivo, ou seja, estaremos em condições de distribuí-las para as administrações comunais. João Iluco destaca a importância do reflorestamento do município, afetado ciclicamente pela seca, reforçando que o projeto visa melhorar a qualidade de vida da população da região. O projeto visa o reflorestamento, tanto como temos estado a constatar, nos últimos tempos o nível de desflorestação tende a intensificar no seio das comunidades. Então é o propósito da administração fazer o repoamento das plantas, porque como sabemos o meio ambiente, dentre várias componentes que tem, a questão de árvores também é um elemento a ter em conta. E por hoje é tudo. Amanhã, à mesma hora, 19h45, estaremos de volta com mais informação. Assista agora ao melhor da nossa programação. Fique bem. Boa noite.